Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, e que Deus continue te abençoando grandemente e que seja de grande bênção, continue sendo de grande bênção esta visita que tem aí na Colômbia, em todos os lugares onde estará, e já vimos como começou a bênção sendo dada aí com tua visita a todos os irmãos da bela Colômbia. Que sejam grandemente abençoados com tua visita aí na Colômbia, a Colômbia, e que essa bênção também chegue até todos os filhos de Deus em toda parte do mundo. Que Deus te abençoe, te guarde, te cuide aí e regresses com bênçãos. Também aos irmãos ali na congregação do nosso irmão Afonso Acero, que Deus o abençoe grandemente, e a ti, Afonso, também, e a todos os que estão em visita aí, tanto internacional como os locais também. E aos que estão também através do satélite Amazonas ou da internet, neste estudo bíblico que temos para hoje, o qual é baseado no tema o mistério da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi pregado em 30 de agosto de 1997 em Água Doce, Veracruz, México. Ele usou ali a escritura, nosso irmão William Soto Santiago, de Gênesis capítulo 2, versículo 7 ao 9, e vamos ler o versículo 16 do capítulo 2 de Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E ele escreve ali: livre arbítrio deu. E também escreveu: não comer. Diz na mensagem a união que produz bons resultados, pregado em 8 de julho de 1998 em Quito, Equador. Diz: ali estavam dois personagens muito importantes no Jardim do Éden. Estava Deus e estava o diabo. E esses eram Deus, Cristo, a árvore da vida, e o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para poder se manifestar e se reproduzir aqui na Terra, essas árvores tinham que se encarnar. Na mensagem A Restauração da Árvore Noiva, nos diz na página 34, diz: ó irmão, ele nunca se vendeu por nada. Esse era o fruto de Deus. Que foi? Permanecer com a palavra de Deus, manifestar a palavra de Deus. Ele disse de outra forma: o que diz as Escrituras que eu, Messias, faria quando viesse? Agora
se eu não produzo esse fruto dessa palavra, então não sou o Messias. Ele escreve: o fruto da palavra profética é o cumprimento. Mas se eu produzo o fruto dessa palavra que o Messias está suposto a levar, então eu sou. Amém. Agora, quem de vocês pode me acusar de pecado? Aí o tem. Qual das suas organizações pode fazer a mesma coisa? Você vê, o Messias estava suposto a fazer isso e estava suposto a ser um profeta. Agora, me demonstrem que vocês, com todo o seu conhecimento e ideias elevadas, podem fazer o mesmo. Ele tinha o fruto de Deus, o Espírito Santo estava nele. Vejam isto. Não vou entretê-los muito para que possam ter sua comida de Páscoa, mesmo que a sua comida de Páscoa deveria ser a ressurreição. Ele foi a perfeita árvore profética de Deus. Amém. Glória, vou dizer algo diretamente. Se ele é a árvore noivo, vocês creem assim? Do jardim do Éden? Então, a árvore noivo, sem a fêmea, a árvore noiva, não pode produzir fruto, assim que ele tem que ter uma árvore noiva. Ela tem que nascer do mesmo material, a palavra encarnada da árvore. Espero que possam receber a mesma vida da árvore do noivo está na noiva. As obras que eu faço, vós também fareis. É isso certo? Recordem, ele foi o noivo. Você diz, isso não é escritural. Sim, é. Acabo de perceber este pensamento na congregação. Estamos nos preparando para ter um serviço de cura dentro de pouco. Você quer prova disso? Ele disse, eu sou a videira, vós os ramos. Vocês produzem ou produzem o fruto. Vê? E a árvore masculina e a árvore feminina produzem o pólen, um para o outro produzindo fruto. E os ramos e a videira fazem o mesmo. Assim que ele disse, essa primeira árvore foi uma árvore profeta, uma árvore perfeita. Ele foi uma árvore maior. Ele foi perfeitamente a árvore profeta de Deus. Por quê? Porque ele era a palavra. Agora, os outros eram profetas menores. A palavra veio aos profetas, mas ele era a própria palavra em forma de um profeta. Amém. Agora estamos chegando a algo. Ele escreve a árvore profeta, a palavra em forma de profeta. Agora escutem com atenção e não passem isso despercebido. Agora, ele era a árvore profeta de Deus. Por quê? Ele pregou toda a palavra perfeita de Deus. Porque ele era a palavra de Deus manifestada. Ele era a árvore profeta perfeita que pregou a palavra profética perfeita, que produziu o fruto perfeito de profeta mediante a palavra perfeita de Deus. Ó, irmão, falando de uma árvore. Que árvore? Ele era a árvore da vida, a qual o anjo impediu o acesso de Adão e Eva com querubins de guarda, afastando-os dessa árvore. Ele escreve em cima o fruto profético da árvore da vida. Agora, os mesmos querubins estão tratando de levá-los para ele. Os mesmos querubins que estavam lá e impediam que Adão e Eva chegassem até a árvore da vida, agora diz que os mesmos querubins estão tratando de levá-los para ele, porque lhes proviu um caminho para eles. Agora, os seres humanos estão negando. Pregou toda a palavra, não cortou isso ou aquilo. Quando Satanás veio a ele, esse grande teólogo, e disse, está escrito. Jesus respondeu, sim, e também está escrito. A árvore profeta perfeita, pregando a perfeita palavra do profeta. Com sinais perfeitos de profeta, resultados perfeitos de profeta, frutos perfeitos do Espírito. E para
escárnio, penduraram numa árvore. A árvore, palavra, penduraram numa árvore romana de feito por homens. Irmãos, espero que isso tenha penetrado profundo no coração. Amém. E ele escreve, o irmão William, tentam pendurar a palavra em uma denominação. A árvore de Deus, escreve do outro lado, a árvore de Deus é igual à palavra. O mesmo hoje. Eles estão tentando tomar a árvore perfeita de Deus, a palavra, e misturá-la e pendurá-la em algum lugar como se fosse um credo. A morte e a vida não podem se misturar. Continua dizendo, e o diabo, página 1 embaixo, e o diabo se fez carne na serpente para se reproduzir. E Eva se uniu à serpente, o instrumento do diabo, a esse incrédulo, que veio onde estava Eva e disse, o que Deus disse que não comam das árvores do jardim do Éden? E Eva disse, não, o que Deus disse é que podemos comer de todas as árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não podemos comer, porque no dia em que comermos, morreremos. E a serpente disse, não morrerão, mas que vocês serão como deuses, sabendo o bem e o mal. E na mensagem, divórcio e casamento, página 19, diz, aqui era preciso ler desde cima, mas vocês já podem ler em seus lares, os que tiverem esse livro. Diz embaixo, agora aqui podemos ver claramente onde entrou a semente da serpente. Somente há um lugar o qual ele pôde ir. Se isso não deixa ser ver, alguém está cego. Vê? Teve que ir a isso. Notem a razão pela qual os animais não puderam fazê-lo. Os animais fêmea é porque eles estavam na criação original. Mas a mulher não estava nessa criação original. Agora estamos regressando para revelar isso e depois trazer direto para o dia moderno no Testamento. E passamos a 18. Diz, vem falando de que ela era formosa porque foi uma mulher perfeita, toda uma mulher, falando de Eva. Diz na 18, notem, porque ela fez tal coisa estando neste nível tão alto. Ela era correta com o homem, foi igual com ele. Mas todos sabemos agora que ela perdeu sua coigualdade com o homem quando pecou e Deus disse, de agora em diante o homem será teu governante.
Agora, essa é a Escritura. Se vocês querem, poderíamos ler. Estou dando as Escrituras para que assim tenham tempo nessa grande instalação de linhas telefônicas através do país. Vocês por si podem ler. Notem a razão pela qual ela fez isso. Como Satã a toma ela sempre? Em forma de pergunta. Vocês saberão que em um tempo Satã foi coigual com Deus? E seguramente foi. Tudo exceto o Criador. Ele era tudo. Ele escreve, Satã era coigual com Deus. Estava à destra de Deus. Estava à destra de Deus nos céus, um grande querubim líder. Notem a razão pelo que ela fez isso. Ela não estava na criação original. Ela não está na criação original de Deus. Ela é um produto anexo. Portanto, no princípio, segundo Jesus se referiu, ela não era um ser original criado originalmente por Deus. Ela é um subproduto do homem. Quando Jesus se referiu no princípio, e ele escreve do lado, Satã era coigual, mas não era criador. Satã era coigual com Deus, mas não era criador. Ele escreve ao ladinho. E tinha livre-arbítrio. E também embaixo diz, a mulher era coigual com Adão e tinha livre-arbítrio. E na página 27 diz: não veem vocês agora nesse aspecto aqui a perversão da igreja? O original é a palavra de Deus. Não há pecado em Deus. Vem ao que eu me refiro? Aqui está uma criatura que veio à existência por uma perversão. Deus, na verdade, terá uma igreja, mas vejam nessa coisa pervertida que eles têm aqui fora. Deus tem macho e fêmea, mas essa mulher, vejam, os mesmos sintomas mostram outra vez o que estava na mente de Deus. Poderíamos tomar umas 2 horas e analisar. Ela fez essa criatura dessa forma, ele fez esta criatura e a modelou para que assim Satanás pudesse tomar, e ele fez. E ainda tem. Melhor é que ela corra para a cruz como também o homem. E ele escreve, Eva é igual híbrida. E na mensagem, cinco identificações definitivas da verdadeira Igreja do Deus Vivo. Na página 37 diz: você nada sabe disso até que você tenha recebido o Espírito Santo. Você diz, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo desde que creu? Se você não recebeu, você nem sequer pode chamá-lo Senhor, porque ele não é Senhor. Ele é um ser histórico que você pela fé aceitou. Mas quando ele penetrou em você pelo Espírito Santo, ele é seu Senhor. Nenhum homem pode chamar Jesus Senhor somente pelo Espírito Santo.
somente até que você tenha nascido do Espírito de Deus e o Espírito Santo esteja em você. Depois, se você o é, você é nascido neste reino. E você é parte da igreja. Você é dos chamados a sair, então. E na mensagem, a semente da serpente nos diz, desejo perguntar, página 14, quem é este Jó 38, quando ele diz, onde estavas tu quando eu coloquei o fundamento da terra? Quando as estrelas, todas da alva, louvavam e se regozijavam, todos os filhos de Deus? Jesus disse, eu me regozijei convosco antes da fundação do mundo. Não somos criaturas de tempo, somos criaturas de eternidade. Ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai o traga. E todos que a mim vêm, eu lhes darei vida eterna e os ressuscitarei nos últimos dias. Ninguém pode tirá-los das mãos do meu Pai. E Ele os deu para mim. Como você vai se perder? Como você vai se perder? Vê? Está assustado, está com medo, correrá daqui. E essa é uma das melhores evidências no mundo de que não esteve em nenhuma parte, ainda não esteve em nenhuma parte. Ele diz, assustado corredor, evidência de que não estava na eternidade. Continua dizendo. Aqui onde paramos, nas cinco identificações definitivas, página 37. Pode sair vida de um grão de milho, exceto que esse grão tenha vida nele? Se um grão for enterrado na terra, é germinado e o outro sem germinar. Ele pode acaso voltar a viver? De nenhuma forma. Nada há nele, mesmo que materialmente poderá ser dele tão bons flocos de milho como germina aquele que é germinado. Tão bom ficará o pão de milho feito como o outro grão, parecerá como outro. Mas se não há vida nele, não pode voltar a se levantar. E ele escreve, não haverá ressurreição para a vida eterna se não tinha vida antes. Se não tinha vida antes, não pode voltar a viver. Continua dizendo aqui, onde paramos na página 2. E por meio dessa união, a incredulidade crendo na mentira do diabo e sendo Eva incrédula ao que Deus havia dito e pensando que Deus não ia fazer como ele havia dito. Eva, pela união incorreta, trouxe maus resultados, trouxe um filho de incredulidade, Caim. Eu creio que não lemos o parágrafo anterior. Vamos ler. Diz, vem, que foi a manifestação do primeiro incrédulo aqui na terra, a manifestação da serpente, ungida pelo diabo, o qual estava dentro da serpente? O qual estava dentro da serpente? Em forma de pergunta. E quando falou a Eva sobre a palavra, que disse que não morreriam. E Deus havia dito que morreriam se comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E na mensagem, a união invisível de Cristo e sua igreja diz, vejam no que Hollywood fez à mulher. Vejam como roubou as virtudes sagradas da mulher. E poderíamos continuar. Veja, ela perdeu tudo isto. Como ela o fez? Porque houve um instrumento sutil chamado a igreja. Como houve lá no Jardim do Éden. Uma pessoa sutil, o diabo.
entrou na igreja tal como ele fez no jardim do Éden e a enganou nisso. Ela está enganada. A mulher pensa, ela não deseja estar em erro. Eva não desejou fazer mal. Não foi voluntariamente, mas ela, a Bíblia diz em 2 de Timóteo, 1 de Timóteo 3, ela foi enganada. E um engano não é quando você voluntariamente faz, é quando você é enganado a fazer. E na página 26 diz: não pode ser virtuoso a Cristo, a palavra de Deus, e ao mesmo tempo servir a uma denominação feita pelo homem. Paulo disse, aqui que é contrário à palavra. Onde? Romanos 7. Nem você pode produzir os filhos de Deus da sua palavra deste grupo denominacional ilegítimo. Não pode fazê-lo. Em sua incubadora, não pode produzir um filho. Não pode produzir um filho, palavra de Deus. Estou falando à igreja. No entanto, reclamam ser muito religiosos. Também Caim o era. O filho da prostituta Eva, muito religioso, construiu altares, ofereceu sacrifício, pagou seus dízimos, fez tudo o que qualquer outro homem religioso faria, mas ele falhou em guardar essa palavra, ele falhou em ter a revelação, e a revelação é a única coisa, a revelação da palavra. Escreveu, Caim falhou em ter a revelação da palavra. Fé é revelação. O que é uma revelação? Jesus disse, sobre esta rocha edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fé é uma revelação, porque a revelação te foi revelada. Abel, por fé, ofereceu por revelação. Fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Caim pensou que eles tinham comido maçãs. Eles ainda têm essa ideia. Mas não foi isso. Foi adultério. A semente da serpente. E aí, quando os 7 selos foram abertos e os declararam e provaram, meu livro sobre isso já está em circulação. Creio que agora temos aqui... Vejam aqui. Notem, isso é escritural desde o Gênesis até o Apocalipse. No tempo do fim, ambas árvores estão voltando à semente e se revelando. Aqui mesmo, hoje em dia, nós estamos, Laodiceia é a noiva, tão claro e formoso como pode ser na Escritura, e diante dos seus próprios rostos. Não podem servir a Deus e a Mamon. Não pode ser um cristão virtuoso, crente da Bíblia, e se associar em um astuto denominacional. Simplesmente não pode fazer ao mesmo tempo. A pessoa tem que estar morta para que outro viva. Os filhos, ele escreve, os filhos da palavra da pedra angular. Você também não pode dar à luz um filho da palavra de Deus. Nem pode a igreja dar à luz. Elas não desejam esses filhos clamadores, gritando e falando em línguas e todas essas coisas. Não pode fazer isso numa igreja denominacional. Elas não te aceitarão. Elas não fazem passar à frente. Elas te dão um apertão de mão e dizem, se você crê, tem. Enquanto você escrever o teu nome no livro, isso tudo que você tem que fazer. Vem, são filhos ilegítimos à palavra. Até reclamam ser religiosos. Assim que, grávida com a sabedoria e conhecimento de Satanás, nisso a igreja se converteu. Elas enviam suas pessoas à escola para aprender a dizer amém. De forma correta. Eles aprendem como dizer tudo isso. E serem muito intelectuais. O que é? É uma gravidez do diabo. Do que o diabo engravidou Eva? Com incredulidade à palavra, por intelectualidade, o intelecto, e arruinou toda a criação. Isso é exatamente o que ela fez na palavra hoje. A igreja, e ele escreve, a igreja está grávida com sabedoria do diabo.
Vamos ler este mais adiante, diz. Vamos ler novamente o parágrafo que pulamos aqui e para que fique na linha. E por meio dessa união, a incredulidade, crendo na mentira do diabo e sendo Eva incrédula ao que Deus havia dito e pensando que Deus não ia fazer como ele havia dito, Eva, pela união incorreta, trouxe maus resultados. Trouxe um filho de incredulidade, Caim. Na mensagem O Despertamento na América Latina, pregado em 16 de setembro de 1991, em Valparaíso, Chile, diz: nesse glorioso reino milenial, a América Latina tem grandes bênçãos, o qual assinala que a América Latina não tem as bênçãos no reino dos gentios, mas no reino de Deus, para comer não da árvore do conhecimento do bem e do mal, como as nações comeram que durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia estiveram sobre a terra, com o qual alcançaram um avanço grande no campo científico, o qual utilizaram maiormente para a guerra ou as guerras, mas que a América Latina e o Caribe têm a oportunidade de comer da árvore da vida para produzir um avanço espiritual no programa divino e conforme o programa divino. E assim que se materialize todo esse avanço espiritual, um avanço também no reino de Deus, para viver não conforme ao que as nações chamam de um avanço, mas conforme ao que Deus chama de um avanço para as nações. Primeiro, o avanço no conhecimento de Deus. E nesta mensagem mesmo, de que lemos 5 identificações definitivas, diz na página 17. Quem estabeleceu essa igreja? Jesus Cristo. Nenhum bispo, nenhum outro grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder de feitura por homens. Mas Jesus Cristo falou disto como seu reino. E ele escreve sua igreja, que viria em poder. Alguns dos que estão aqui, capítulo 16 de Mateus, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não verão a morte até que vejam o reino de Deus vindo em poder. E isso, pelo menos eu, posso dizer que eu não entendia. E quando leio isto, o que ele escreve ali, agora eu entendo essa escritura. E de seguro, muitos de vocês também. Ou talvez alguns já sabiam, mas vejam como ele escreve aí, nessa escritura de São Mateus 16, onde ele cita: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o reino de Deus vindo em poder. E ele escreve: a igreja adotada. Vejam que coisa tão tremenda. O que significa o reino de Deus vindo em poder. Isso não estava escrito na Bíblia. Estava escrito nos escritos do mensageiro. Isso eu necessito. Por exemplo, isso não conhecia e já conheço. E já é algo mais que meu corpo, minha alma, meu espírito, meu corpo necessita para ter a plenitude da palavra. Tenho algo mais encarnado, vem? E assim eu sei que é para todos e cada um de vocês. O reino de Deus vindo em poder, a igreja adotada. Já compreendemos. Só uns poucos dias depois disso, ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu. Alguns dos que aqui estão não verão a morte até que vejam o reino de Deus. E já entendemos que é ver a igreja adotada. Continua dizendo na mensagem: protegidos contra a astúcia da serpente, pregado em 27 de junho
de 1998 em Cartagena, Colômbia, diz: e com sua vinda estará protegendo a todos os filhos e filhas de Deus deste tempo final contra toda a astúcia da serpente, do diabo, que virá encarnado também no diabo, no anticristo, no homem de pecado, na besta, neste tempo final. Agora vimos como, assim como esteve a árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida no jardim do Éden, para este tempo final estarão também no enfrentamento final. No livro de citações, na página 87, parágrafo 749 diz: a trombeta soa ao mesmo tempo que os selos. É absolutamente a mesma coisa. A era da igreja se abre. É somente a mesma coisa. Agora, uma trombeta sempre denota guerra. Em outras palavras, distúrbios políticos. Em cima ele escreve: os selos, as trombetas e as taças, entre parênteses, as pragas. A trombeta faz um distúrbio político e isso causa guerras. Quando você vai entrar na política e traz confusão como temos agora, cuidado. A guerra está à mão. Mas vejam, o reino ainda pertence a Satã. E ele escreve do lado: confusão, fogo, vem guerra. Ele ainda tem esta parte em sua mão. Por quanto? Por quê? Foi redimida por Cristo. Mas ele está sendo a parte do parente redentor, tomando seus súditos, até que o último nome colocado neste livro e o tenha recebido e seja selado. Agora, captaram? Então ele vem desde seu trono, o trono do seu pai, caminha em frente, toma o livro da mão de Deus, desde o trono e reclama seus direitos. A primeira coisa que ele faz é chamar a sua noiva. Amém. Então, o que é que ele toma? Ele toma seu inimigo Satanás, o ata e o lança no fogo, juntamente com todos os seus seguidores. E ele escreve Apocalipse 20, de 1 a 3. Agora, quando chegarmos à trombeta, devemos ir ao passado e tomar cada uma daquelas guerras e mostrar que elas seguiram essas igrejas. Ensinaremos, mostraremos que elas seguiram esses selos, guerras e rumores de guerras. Mas a trombeta significa distúrbios políticos, enquanto que os selos significam distúrbios religiosos. Ele escreve: trombeta é igual distúrbios políticos, selos é igual distúrbios religiosos. Um selo é aberto, uma mensagem cai. Então a igreja sempre está bem formada em seus sistemas e formas políticas e outras coisas mais. E todos os seus dignatários, e quando essa verdadeira mensagem é entregue, aparece esse mensageiro e estremece em pedaços. Isso é certo. É um distúrbio religioso quando um selo é aberto. E ele escreve: o sétimo selo, quando se abre a público, tem um distúrbio religioso e a abertura virá. E neste extrato que vamos ler aqui, de divórcio e casamento, diz: ¿por quê? Porque foi feito por meio do qual
enganar. Está falando da mulher. Seu desenhista, Satã, está ainda trabalhando nela também nesses dias finais. Deixe-me deter aqui somente por um momento. Ele escreve, Satã desenhou a mulher. É igual à igreja. Formosura. Vocês sabiam que na primeira destruição mundial foi por causa de mulheres formosas? Ele escreve em cima de mulheres e igrejas. Quando os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. É isso certo? Notaram vocês o aumento da beleza da mulher neste dia? E ele escreve, as mulheres causaram o dilúvio de água. E ele escreve também, as igrejas formosas, entre parênteses, mulher, causam o dilúvio de fogo e, por um ponto, os filhos de Deus tomaram igrejas. Ou seja, no tempo de Noé, foram a causa aí desse dilúvio de água e no dilúvio de fogo o serão também. Continua dizendo, recordem que mulheres representam igrejas. A árvore, página 3 embaixo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, estará encarnado no homem do pecado, no anticristo, e a árvore da vida que é Cristo estará encarnado no último dia em seu anjo mensageiro, no servo fiel e prudente, nos dando sua palavra de vida eterna, para comer da árvore da vida e viver eternamente e ser transformados neste tempo final. Tem uma parte onde fala, o irmão Branham, se eu pudesse estender para agarrá-lo, para tomar, para... Creio que em citações, creio que eu quase posso estender e agarrar, algo assim. Continua dizendo... 07, vamos ler. Porque vejam que lá, vejam isto, a essas palavras disse a... Vamos com essa parte, onde ele diz, em Gênesis, depois da... ¿Cuál? 208. Luego de la... Busca ahí donde luego de la caída dice que no vaya a ser que alargue su mano y tome, creo que es 3:22. 3:22 dijo Jeová Deus, 3:22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Vocês já podem ver aí como, comendo dessa árvore da vida, iam viver eternamente. E o irmão Branham aí fala de algo que nós vamos receber, e ele diz que pode se estender para tomar, mas Deus não concedeu porque não era seu tempo. O tempo era o de nós, o nosso, o da era da pedra angular. 208 diz, vejam, muito importante aí. Vamos ler da 207, diz, página 25 do livro de citações. Agora oraremos pelos casos de emergência, mas depois de 2 noites quero começar dentro do meu novo ministério e quero levá-los para trás
E quero levá-los para trás aqui neste quarto, porque vocês sabem a visão. Ele escreve a terceira etapa, a carpa e o quartinho. Quantos recordam a visão? Seguro que sim. Da carpa e do quartinho? Agora vou levar Meda dentro comigo na primeira noite. Por causa de quê? Para poder enviar mulheres adentro. Mas é um ministério que não posso deixar o público ver. Ninguém jamais duplicará isso. Vê você? Não, Senhor, não. Eu sei que está na beira agora. Posso somente, parece que, somente estender ali fora e tomá-lo. Está colocado ali mesmo. Aí também fala de tomar, na 207. Ontem à noite estava sonhando, antes de me levantar essa manhã, o irmão Neville estava sonhando um sonho e pensei, o ministério. Eu não sei o que estava fazendo, mas seja o que for, você fala de coisas acontecendo, nunca vi tais. Despertei somente chorando. Estava louvando. Ele escreve a visão da carpa do lado. Ele havia pegado 208. 208. Tinha batido na minha esposa na cara, com minha mão assim, o irmão William escreve a visão da carpa e bateu na cara de Meda e ele escreve em cima. Sem querer. Escreveu sem querer. Já tínhamos lido este extrato antes, possivelmente em algum momento. Mas está bom que temos lido de novo. E estava louvando a Deus deitado ali. Eu sei que há algo ali fora. Somente pronto para me estender e tomar. Será maior do que jamais foi. Vai ser formoso. Eu creio que Deus está se preparando para fazer algo grande. Mas agora temos que nos aproximar disso sanamente. Vejam. Inteligentemente dentro da palavra de Deus. E ele escreve a terceira etapa. Mas isso não correspondia ao irmão Branham. Veja o que diz nesta. Aqui nessa partezinha de baixo. Diz, na 211. Aqui tem algumas outras coisas muito importantes, mas já são coisas que vão estar quando estiver esse tempo. Mas vejam isso aqui. Os que estão esperando é que seja o irmão Branham que cumpra a visão, que são os da sétima era da Igreja Gentia. E restam ainda pessoas dessa era que subiram, que estão talvez um pouco confundidos nisso. Porque como ouvem, vem aí que se fala como se o irmão Branham estivesse ali, fazendo tudo. Ele vai estar ali, mas em algum momento, já depois, pois pensam que é o irmão Branham. Os da sétima era da Igreja Gentia e talvez um ou outro. E o mesmo está ocorrendo. Exatamente igual com os da sétima era dentro da era da Pedra Angular. Que já estamos na oitava, já estamos na eternidade para, já que o rapto ocorre, estamos nesse clique, nesse elo. Essa palavra depois buscamos porque tem uma parte onde escreve, ele que diz, quando esse elo vier e encaixar, aí o rapto ocorrerá, algo assim diz, depois buscamos. E o mesmo ocorre com o da Pedra Angular, que corremos 7 etapas, é aí o mesmo. E há um grupo de pessoas que também pensam que será o irmão William cumprindo essa visão em carne humana, ele mesmo, com o seu corpo de carne. Vejam como se repete o mesmo com os do grupo do irmão Branham. Já vão quanto esperando que seja o irmão Branham que pregue, que venha pregar os trovões? Mas Deus já lhes abrirá o entendimento a eles.
Já da mesma forma, um grupo dentro da era da pedra angular que ainda estão pensando assim. Mas tem que ser assim. Já é um programa divino. Vejam isto tão tremendo como aqui o irmão William nos faz a resposta disto. Parágrafo 211 diz: E me foi dito a mim algum tempo atrás por uma visão que o Senhor me deu no ano passado, suponho, ou talvez um pouco mais. Eu tenho escrito no livro em casa sobre uma mudança de ministério. Em tempo passado estava numa visão e vi uma grande carpa, uma grande tenda. Era um assunto gigantesco e havia apenas acabado de falar. E muitas almas estavam no altar e estavam como chorando, com suas mãos levantadas, quietamente e suavemente. Um bom homem de fala suave saiu à plataforma e disse: agora faça uma linha de oração, uma fila de oração, enquanto o irmão Branham se prepara. E ele escreve, em cima de enquanto o irmão Branham se prepara, ele escreve Elias. E escreve aí, enquanto o irmão Branham se prepara, e do lado escreve, em cima escreve, Elias se refletindo. Ou seja, nosso irmão Branham ali estava se refletindo. Ao estar parado deste modo, na fila de oração ficaria à minha esquerda, e notei um grupo de pessoas que pareciam que cobria uma quadra da cidade ou mais, que estavam parados em fila. Havia uma mulher parada ali, um homem tomando nomes, e as pessoas, aqui fala um homem, outros lugares ele diz uma mulher. Seguramente como que estão, vamos dizer, de tantas atividades, seguramente, pois pode ser como nos trabalhos que são em turnos. Isso estamos falando nós. Não estamos dizendo que seja assim. É algo... Porque aqui diz um homem, em outro lugar diz uma mulher, tomando os nomes. Um homem tomando nomes, e as pessoas iam entrando com muletas e macas e saindo do outro lado andando. Eu pensei o que estaria acontecendo ali dentro, e então esse anjo do Senhor, do qual vocês veem sua fotografia aqui, se foi de mim e foi sobre o pequeno edifício e parou, pousou ali, e foi para baixo, e uma voz falou e disse: eu te encontrarei nesse lugar. Pois agora, eu vi na frente esse tempo e estou esperando e confiando em Deus que algum tempo durante essa semana quero usar este quartinho aqui para levar os doentes e aflitos adentro para ver se ele sempre desejava que se cumprisse. Para ver se ele me encontra e começa o novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu não sei se na versão nova, depois de dizer e ver se ele, aqui tem um ponto que está na versão, um ponto e diz, continua, me encontra, e começa o novo ministério outra vez no tabernáculo. Eu amaria ver isso acontecer. Amigo, eu não sei o que é, ou será, mas ele que me escuta agora, eu confio que será algo mais para ajudar seu povo que sofre. Eu queria levar minha esposa pela primeira vez comigo, então levar duas mulheres ao mesmo tempo. Ele não sabia como era. Eu não digo que funcionará de alguma dessas maneiras, mas é para que vocês saibam, porque foi predito que esperamos algo novo que acontecerá. Mas eu não digo que ele me disse, naturalmente pode acontecer em qualquer tempo ou lugar, e estamos esperando. E ele escreve o quartinho e o nome. E o que ia ler aqui é, ele escreve a visão da carpa, milagres acontecendo, está aí cortado, mas vocês vão ver, isso é o que, milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. Ou seja que, antes do irmão Branham estar ali, que já viria sendo a ressurreição,
já tudo estava ocorrendo sob esse novo ministério que ele desejava, como é que diz aí? Que me encontrasse, diz. Entrar aí ou algo assim, diz aí? E me encontrasse. É preciso ver se esse ponto está. Estava o ponto. A ver se ele me encontra. A ver se ele me encontra. Bem, para ver se ele me encontra e começa o novo ministério outra vez no tabernáculo. Ou seja, que algo grande Deus está fazendo neste tempo, o qual ele ali dizia que podia estender sua mão para tomá-lo, para agarrá-lo. Ele sabia que tudo isso tinha a ver com a fé de rapto. Para viver eternamente, ou seja, o mesmo que ali, no Jardim do Éden, vamos tirar, como diz ali, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e come e viva para sempre. Vejam como isso se entrelaça ali e a nós, como escolhidos de Deus deste tempo. Vamos poder estender a mão da fé e agarrar essa promessa, torná-la carne da nossa carne, porque estamos comendo da carne do Filho do Homem, que é a palavra revelada para o nosso tempo. E aí obteremos essa fé de rapto, para obter esse corpo eterno e glorificado, para viver eternamente. Vejam tudo que perdeu Adão e Eva aí no Jardim do Éden. Nos resta, creio que um parágrafo. Deje aparecer estudio aqui dentro. A área da bênção divina pregada em 27 de janeiro de 1991 em Cayey, Porto Rico, diz: espiritualmente, o lugar santíssimo do templo que Moisés fez e do templo que Salomão fez representa o Jardim do Éden, onde Deus estava, onde estava a árvore da vida, e tudo isso temos representado no lugar santíssimo do templo espiritual do Senhor Jesus Cristo. E o que significa tudo isto? Tudo isso significa que no campo espiritual nós estamos vivendo no Jardim do Éden e comendo da árvore da vida para viver eternamente, para ser transformados e entrar à vida eterna com corpos eternos. E vamos ler este também, já que eu trouxe para, se me desse tempo, em Revelação capítulo 5, parte 1, onde diz, página 21, mas agora eles estiveram todos estes anos até agora. Agora temos os penhores da nossa herança. O que temos? Temos a evidência que Deus vive. Temos a evidência que Deus está conosco. Temos a evidência que Deus não nos desamparou, que somos seus e Ele é nosso. Porque nós, em nossos corpos, nós agora tabernaculizamos o Espírito Santo de Deus que clama: Abba, Pai. E não há nada que possa tirar isso. Estamos ancorados em Cristo. Agora, as árvores não a têm. Vejam, ele escreve a adoção. A natureza não tem. No entanto, nós estamos gemendo com eles. Veja como a natureza, Romanos capítulo 8. A natureza geme
Mas ainda estamos gemendo com eles porque ainda não recebemos a plenitude da nossa adoção, mas temos os penhores disso, que fomos recolhidos das coisas do mundo e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus. Que tipo de pessoas deveríamos ser? Oh, irmão, quando pensamos nisso, pense nisso. Agora temos o penhor, nosso espírito está gemendo pela adoção total, plena, mas agora temos o penhor disso, enquanto que recebemos o Espírito Santo, isso é, o penhor da nossa completa adoção ou completa salvação. Oh, quão formoso, eu amo isso. Correto. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando acontecerá isso? Na primeira ressurreição. Isso é quando nossos corpos serão mudados dessas criaturas vis que somos e teremos um corpo como seu próprio glorioso corpo, porque o veremos tal como ele é e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos à sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado. E todas as provas e lutas da vida se desvanecerão em uma pequena neblina e o vento levará para nunca mais ser. Que Deus nos ajude a que em breve chegue esse momento da nossa transformação. Nos colocamos em pé e deixamos assim neste tema que temos para hoje o mistério da árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pudemos abranger tudo que íamos falar do que Miguel esteve falando, do que comentamos essa semana, das explosões mais, enquanto mais buscarmos a mais, quando formos falar teremos mais, porque há tantas citações que ele fala disso que estive reunindo para quando houver esse tempo, porque essa mensagem, esse tema, que abrange muito, que somente o que fizemos foi uma passadinha e mesmo assim já nos passou, vejam, 1 hora e olha o que fizemos. Pouquinho nada mais. Mas Deus nos deixou e agradecemos a Deus que tenha nos deixado a abundante palavra para o nosso tempo, a qual, cada vez que escutamos e lemos todas essas anotações, nossa fé cresce, nosso conhecimento cresce. E a cada dia estamos mais perto desse glorioso evento do cumprimento pleno da visão da carpa, com uma igreja pronta e preparada para esse evento.